você que está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos estudar sobre a tentação. A gente vai falar sobre um pouco da tentação, o tema da palavra de hoje. E o capítulo e o versículo e o livro que eu escolhi está no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo 1. Vamos já ler? Se você está com a sua Bíblia aí aberta, abre a sua Bíblia aí. Abre no livro aí, Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. E seguiu foi Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Somente esse versículo. Amados irmãos, Jesus, antes de ir para o deserto, primeiro ele foi batizado no Rio Jordão. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto. Por quê que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Primeiro, o deserto é um lugar isolado. Quando eu falo em lugar isolado, quer dizer que não tem nenhum habitante no deserto. O deserto é um lugar onde não tem água e nem árvores para fazer sombra. Não tem. Só era somente o calor. Somente o calor. Por isso que o Espírito Santo levou Jesus para estar isolado. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele precisava se preparar. Ele tinha que se preparar primeiro, antes de começar o seu ministério. E qual foi a preparação de Jesus? Aonde começou a preparação de Jesus? Começou no deserto. Ele jejuou no deserto. Ele orou no deserto. Por que que ele orava no deserto? Por que que ele jejuava no deserto? Porque no deserto, como eu já disse aqui, é um lugar isolado. Não tem quase ninguém no deserto. O deserto é um lugar bom para orar. O deserto é um lugar bom para você estar em comunhão com Deus. Por isso que Jesus foi para o deserto. Para estar em comunhão com Deus. Para ninguém atrapalhar a sua oração. Por isso que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Porque o Espírito Santo não queria que alguém interrompesse Jesus na sua consagração e também na sua oração. Foi por isso que Jesus estava num lugar isolado. Jesus se isolou da humanidade, da sociedade. Jesus queria passar o tempo só. E esse tempo deu 40 dias e 40 noites. Sem comer, sem beber água. Por isso Jesus teve fome. Ele ficou no deserto. Passou 40 dias e 40 noites. Ele teve fome como ser humano. Ele era 100% homem e 100% Deus. Foi por isso que Jesus teve fome. Porque ele se revestiu em uma matéria física. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, quando ele estava jejuando, consagrando, ele teve fome. Ele teve fome. E na hora, Satanás, o tentador, chegou na hora da fome. Satanás não chegou na hora do começo. Satanás chegou na hora da fome. Satanás chegou na hora da fome. Por que que Satanás chegou na hora da fome? Porque Jesus estava enfraquecido. Jesus estava fraco, materialmente. E com isso, Satanás pensou que poderia vencer Jesus através da fome. Por isso que Satanás chegou até Jesus para tentá-lo, porque Jesus estava com fome.
40 dias e 40 noites no deserto não é fácil. Não é fácil. Um calor no deserto é mais de 50 graus Celsius. Veja só, a temperatura do calor, os graus de calor, 50 graus Celsius. E de noite, 10 graus negativo. Muito frio, né? Muito frio. Jesus no deserto, além de estar com fome, passava frio e calor. Veja só. Aí na hora quando Jesus ficou com fome, teve fome, Satanás chegou na mesma hora. Satanás chegou na hora da fome. Porque sabia que Jesus estava fraco. Ele queria afetar Jesus. Mas Satanás não conseguiu. Veja o que Satanás disse para Jesus. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja só. Satanás viu que Jesus estava com fome, viu que Jesus estava numa crise material, passando fome porque estava jejuando, consagrando, ele estava se preparando para o seu ministério, porque o ministério que ele ia possuir era muito responsabilidade, ele tinha que se preparar primeiro. E o Satanás foi esperto. Por que ele foi esperto? Porque ele usou na hora da fome. Transforme essas pedras em pães. O que quer dizer isso? Transforme essas pedras em pães para você comer. Você está com fome. 40 dias e 40 noites no deserto, tu passando fome. Transforma essa pedra em pães. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães e se alimente. Mas Jesus, quando ouviu essas palavras, Jesus não respondeu na ignorância. Jesus respondeu na forma da palavra. Bora ver? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja só. Veja só o que Jesus começa a dizer. Porque escrito está. Escrito está. Aonde Jesus referiu esse escrito? Jesus referiu lá em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 3. Que Deus falando com o povo. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus referiu as mesmas palavras que estava escrito em Deuteronômio, no capítulo 8 e o versículo 3. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai achar. Você vai ver as mesmas palavras que Jesus disse, as mesmas palavras que estavam escrito em Deuteronômio, Jesus respondeu também. Está vendo? Jesus respondeu na base da palavra. Vamos ver agora. Vamos ver o que o diabo disse. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Veja só. Satanás levou Jesus para em cima do pináculo do templo. Vamos ver. E disse, Satanás disse, se és filho de Deus, atira-te de baixo, porque, veja só o que Satanás está falando. Porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito, e que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, e não tropeçarás em alguma pedra. Veja só o que Satanás está dizendo para Jesus. Atira-te de baixo, porque está escrito. Veja só, está escrito. O diabo usou na base da palavra. O diabo, ele usou na base da palavra. Satanás, ele foi esperto.
ele viu que Jesus respondeu pela palavra, e Satanás resolveu também responder pela palavra, para ver que poderia pegar Jesus. Ele queria vencer Jesus. Mas Jesus responde pela palavra também, bora ver. Respondeu Jesus, veja só o que Jesus disse. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja só. Satanás usou a base da palavra. Satanás usou a base da palavra. Foi aonde que Satanás disse? Ele disse lá no Salmo 91 e o versículo 11. Se você ver lá no Salmo 91, vamos ver, vamos ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Salmo 91 e o versículo 11. Vamos ver. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Veja só, as mesmas palavras que Satanás disse contra Jesus, para poder confundir Jesus. Satanás usou a base da palavra. Está entendendo? Jesus poderia mesmo se jogar lá embaixo, e os anjos iam vir para segurar Jesus. Isso é verdade, Satanás estava certo. Se Jesus fosse jogar naquele pináculo do templo, os anjos iam segurar Jesus. Os anjos não iam permitir Jesus cair de baixo, porque ele é o Filho de Deus. Satanás estava certo. Mas nós sabemos que Deus, Jesus, não veio para obedecer à voz do inimigo, não. Jesus veio para obedecer à voz do Pai que está nos céus. Obedecer à voz do Pai que está no céu. Porque se Jesus fosse fazer isso, Jesus estava obedecendo a Satanás. Mas Jesus não obedeceu à voz de Satanás. Não obedeceu. Aí Jesus disse para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu através da palavra também. Jesus respondeu através da palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Veja só. O demônio, Satanás, queria que Jesus se jogasse debaixo do pináculo do templo. Veja só. Mas Jesus não obedeceu à voz de Satanás. Porque ele é Deus. Satanás é a criatura. Satanás é a criatura, meu amigo. E Jesus é o Criador. O que tem mais poder? A criatura ou o Criador? O que tem mais autoridade? Ou a criatura ou o Criador? Me diga. Me diga aí. O Criador está acima da criatura. E não a criatura com o seu Criador. Não. Jesus é o Criador. Foi Jesus que criou Lúcifer. Foi Jesus. Satanás é a criatura e Jesus é o Criador. Não tem como. Veja só. Satanás ainda persistiu ainda. Continuou ainda. Satanás continuou. Veja só. No versículo 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto. Mostrou-me todos os seus reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrar-me e me adorares. Veja onde o ponto que Satanás chegou. Veja o ponto aonde Satanás chegou. Jesus levou Jesus para um monte muito alto e mostrou as riquezas do mundo inteiro. Quando Satanás mostrou as riquezas do mundo inteiro para Jesus, Satanás disse, isto tudo te darei, se você aprostar e me adorar. Veja só, Satanás queria adoração pelo próprio Criador. Tá vendo? Satanás queria que o Criador adorasse a criatura.
Mas não. Veja só o que Deus disse. Veja só o que Jesus disse. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja só, Satanás querendo adoração, e Jesus disse, o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Jesus é o Criador. Jesus não deve adorar a criatura, não. É a criatura que tem que adorar o Criador. Está vendo? Adorai somente o Senhor teu Deus. Veja só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, eu sou o teu Deus, Satanás. Eu sou o teu Deus, Satanás. E eu não vou te adorar, não. É você que tem que me adorar. É você que tem que me adorar. É você, Satanás, que tem que me adorar. Veja só. Jesus respondeu para Satanás na base da palavra. Jesus respondeu na base da palavra. Porque escrito está. Foi aonde que Jesus disse essas palavras, onde escrito está. Aonde Jesus referiu? Está escrito lá em Josué. No livro de Josué. No capítulo 24, versículo 14. Se você abrir a sua Bíblia lá, você vai ver. Josué, capítulo 24, versículo 14, que vai dizer lá, adorai somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás, e só a Ele manjará culto, somente adorar a Deus. É isso. Jesus é o Criador. E Jesus sempre é o Criador de todas as coisas. Jesus tem que ser adorado. Jesus tem que ser glorificado. Satanás queria oferecer a Deus, queria oferecer a Jesus as riquezas do mundo. Mas Jesus disse, adorai somente o Senhor teu Deus. Sabe o que quer dizer isso? Satanás, eu sou o seu Deus. Você tem que me adorar. Não é eu que tenho que adorar você, não. Você é minha criatura e eu sou o seu Criador. O que tem mais poder, como eu já falei aqui, o que merece mais louvor? Ou a criatura ou o Criador? Qual dos dois merece mais louvor, meu amigo? Me diga, Satanás merece louvor? Não. Pelo contrário, sabe? Os demônios, Satanás, tem que adorar a Deus. Está vendo? Retira-te de Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Adorais somente o Senhor teu Deus. Deus, Ele é Deus e sempre será Deus. Vamos ver no versículo 11. Com isto, deixou o diabo, eis que veio os anjos e o serviram. Veja só. Depois que quando Jesus disse essas palavras, o diabo se retirou. E quando o diabo se retirou, veio os anjos de Deus e serviram Jesus. Veja só que coisa mais linda na Bíblia. Jesus venceu o diabo. E quando Jesus venceu o diabo, ele recebeu de Deus o alimento. O alimento. Recebeu força. O que nós aprendemos isso? O que eu quero trazer através dessa palavra? Eu quero dizer uma coisa. Você só vai vencer o diabo através da palavra, meu amigo. Não vença o diabo através de línguas estranhas, através de pulo, da glória. Não. Você só vai vencer o diabo através da palavra de Deus. Tem muitos movimentos aí que dizem que expulsa, mas não expulsa. O que expulsa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que expulsa o demônio. Todas as artimanhas de Satanás, elas caem por terra por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. É a palavra que orienta o homem para ir para o céu. A palavra de Deus é um manual para ir para o céu. A palavra de Deus é que instrui para você ter a vida eterna.
O que expulsa demônio não é línguas estranhas, não. O que expulsa demônio é a palavra. É a palavra de Deus. Você que está ouvindo esse vídeo aí, você quer expulsar demônio? Quer? Leia a Bíblia. Seja cheio da palavra. Seja orientado pela palavra. Seja instruído pela palavra. Vive através da palavra. Anda de acordo com o que está escrito na palavra. Ore de acordo com o que está escrito na palavra. Pede de acordo com o que está escrito na palavra. Está entendendo agora? Você só vai vencer o diabo, meu amigo, através da palavra. Não é através de pular, falar em mistério, sapatear, levantar as mãos, dando glória. Não. O que expulsa demônio não é isso, não. O que expulsa demônio é a palavra. A palavra edifica o ser humano. A palavra edifica. A palavra orienta. A palavra instrui. A palavra é vida. A palavra que orienta o homem para ir para o céu, meu amigo. Esta é a palavra de Deus. Você só vai vencer o diabo através da palavra. Jesus venceu o diabo através da palavra. Jesus não precisou usar sua força física, não. Jesus usou a força da palavra. Você só vai vencer o diabo através da força da palavra. Não é através da força física, não. Viu? Tem até um corinho de hino. Um corinho muito bonito que eu gosto de cantar. É esse aqui, ó. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Canta aí comigo. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Não é pela força, não é pela violência, mas sim é pelo Espírito Santo, é pela palavra. O Espírito Santo revela os segredos que estão ocultos da palavra. Deus quer usar jovens que vivem de acordo na palavra. Deus quer usar jovens que são usados através da palavra. Deus quer usar jovens que oram de acordo com o que está na palavra. Deus quer usar jovens que se vestem de acordo da palavra. Deus quer jovens que falam somente da palavra. Não troca a conversa fora, mas somente fala da palavra de Deus. Ei, você aí, jovem, se você é jovem, já é de idade, eu não sei, eu quero dizer uma coisa: vive de acordo com a palavra de Deus. Vive de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te instruir. Veja só, Jesus falou somente da palavra, e o nosso dever é para falar somente da palavra de Deus. Para vencer o diabo é através da palavra de Deus. Para vencer as tentações do inimigo tem que ser através da palavra. A Bíblia diz: resistiu o diabo e o diabo fugirá de vós. Mesma coisa foi na vida de Jesus. Jesus resistiu o diabo e o diabo fugiu. Mesmo assim na nossa vida, meus amados irmãos. Se nós resistirmos o diabo vai fugir. O diabo não vai suportar, ele foge. Só basta a gente resistir e suportar todas as artimanhas de Satanás. Não é fácil, mas lá no autor dos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 2 diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Olhe para Jesus, viu? Se o diabo dizer sim, você diga não, viu? Se ele dizer não, diga sim. Vence o diabo. Viu? Existe o inimigo.
seja forte, seja corajoso. Amém?